Em março de 2021, um casal de agricultores do interior de São Joaquim, em Santa Catarina, foi plantar mudas de araucária numa encosta que a família havia comprado 2 anos antes. A terra era fria, o solo vermelho escuro típico do Planalto Serrano, e a mata fechada de pinheiros centenários bloqueava quase todo o sol da tarde. Foi seu Alcides, o marido, 61 anos de pele curtida pelo frio serrano, que pisou num ponto da terra que cedeu diferente dos outros. Não afundou. Soou. Um som oco, profundo, que ele descreve assim até hoje. Parecia que a terra estava com fome de ar. 2 dias depois, com pá e enxada, ele abriu um buraco de 40 centímetros de diâmetro. Embaixo, vazio. Escuridão. E quando jogou uma pedra, ela levou quase 3 segundos para tocar o fundo. Geólogos da UFSC chegaram em abril. O que encontraram foi uma câmara subterrânea natural em calcário, com 8 metros de altura, 15 metros de comprimento, temperatura estável de 14 graus, umidade controlada e completamente seca. E no chão dessa câmara, dispostos sem ordem aparente mas intactos, havia 20 objetos. 20 objetos que não tinham o menor direito de estar ali. Os arqueólogos que chegaram depois passariam 1 ano e meio identificando, datando e debatendo o que cada um deles significava para a história do sul do Brasil. Alguns eram familiares demais. Outros eram impossíveis. Hoje você vai conhecer todos os 20, do menos ao mais perturbador. E no objeto número 1 você vai entender por que a Prefeitura de São Joaquim tentou durante 8 meses impedir a divulgação desta descoberta. Fica até o final porque o objeto número 3 vai reescrever o que você aprendeu sobre quem viveu no sul do Brasil antes dos europeus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora porque toda semana a gente traz histórias que a mídia grande prefere ignorar. Objeto número 20. Uma cesta de cipó imbé. O imbé é uma trepadeira da família das aráceas que cresce na Mata Atlântica e no Planalto Sul brasileiro. Suas fibras são longas, flexíveis e, quando trançadas com a técnica certa, produzem um material mais resistente do que muitos plásticos modernos. A cesta encontrada no antro media 38 centímetros de diâmetro e 22 de altura, com tampa encaixada por pressão, e havia sido trançada com um ponto que os artesãos caingangue mais velhos da região de Palmas ainda reconhecem como o ponto das avós, uma nomenclatura que eles próprios usam para um trançado que está caindo em desuso há pelo menos 50 anos. Dentro da cesta havia resíduos de uma massa seca e escura que o Laboratório de Bioquímica da UFPR identificou como pinhão processado com gordura animal, possivelmente gordura de capivara, e misturado com folhas de erva mate. Era uma espécie de pasta alimentar de alto valor calórico, feita com os 3 alimentos mais importantes da economia dos povos do Planalto Serrano. A cesta estava fechada. Quem a deixou ali guardava comida para uma jornada que nunca aconteceu. Objeto número 19. Um arco de madeira de bracatinga. A bracatinga é uma árvore pioneira da Mata Atlântica do sul do Brasil, rápida de crescer, dura de quebrar, e a preferida dos povos caingangue para a fabricação de arcos de guerra e de caça. O arco do antro media 1,82 m, altura maior do que a média dos arcos documentados em coleções etnográficas do Museu do Índio no Rio de Janeiro. A madeira havia sido curvada a fogo com uma técnica que deixa marcas características de aquecimento controlado nas fibras externas, marcas que os arqueólogos mediram e classificaram como resultado de pelo menos 6 horas de trabalho cuidadoso. A corda estava ausente, mas os entalhes nas 2 extremidades indicavam que havia sido amarrada com uma fibra animal, provavelmente tendão de veado campeiro, uma espécie que ainda habita o Planalto de Santa Catarina. O arco nunca foi disparado. As superfícies internas e externas estavam intactas, sem as marcas de tensão acumulada que aparecem em arcos de uso. Era um arco novo, feito para alguém ou para alguma cerimônia, e guardado antes de ser usado. Objeto número 18. Uma cuia de chimarrão com suporte de madeira. Esta é a parte que começa a ficar estranha. Chimarrão, o mate amargo tomado na cuia com bomba, é uma tradição que os gaúchos e catarinenses reivindicam como sua.
Mas a cuia do antro não é gaúcha no sentido histórico que a maioria entende. A cuia de Porongo lagenária media 12 centímetros de diâmetro, tinha as bordas reforçadas com couro fino de mamífero e estava apoiada num suporte entalhado de madeira de cedro, com 3 pernas curvas que os marceneiros identificaram como um encaixe de mecha e espigão. Técnica que os europeus só introduziram no Brasil a partir do século XVII. O carbono 14 datou o couro de reforço entre 1180 e 1340 d.C. 300 anos antes de qualquer europeu chegar ao sul do Brasil, alguém bebia mate num suporte de marcenaria com encaixes de precisão que a história oficial diz que não existiam por aqui. Alguém já tomava chimarrão aqui muito antes do que você imagina e com uma tecnologia que não deveria existir nessa época. Objeto número 17. Uma pluma de ema presa a um bastão de cedro. Emas habitam os campos do Planalto Sul brasileiro há milênios, e suas plumas foram usadas por povos indígenas em adornos cerimoniais de alto status. O bastão media 45 centímetros, era de madeira de cedro envelhecida com patina natural escura, e carregava na extremidade superior um feixe de 6 plumas de ema, presas por um enrolamento espiral de fibra de samambaiaçu, tingida de vermelho com urucum. Abaixo das plumas, o bastão tinha 4 entalhes em forma de losango, símbolo recorrente na iconografia Caingang, mas também presente de forma idêntica nos bastões cerimoniais dos Mapuche do Chile. Os Caingang e os Mapuche falam línguas diferentes e vivem hoje separados por centenas de quilômetros e pela Cordilheira dos Andes. Mas a arqueologia, há décadas, suspeita de uma origem comum entre os dois povos. Este bastão era mais uma peça desse quebra-cabeça que a academia prefere manter como hipótese, nunca como certeza. Objeto número 16. Uma pedra de moer sementes. Chamada pelos arqueólogos de mão de pilão ou mó portátil, essa ferramenta existe em culturas de todos os continentes. A pedra do antro era de basalto cinza, pesava 3,2 kg, e tinha a superfície de trabalho polida a um grau de lisura que o geólogo da UFSC mediu como resultado de pelo menos 2.000 horas de uso acumulado. 2.000 horas. Se alguém moesse sementes por 2 horas por dia, essa pedra teria levado quase 3 anos para atingir esse nível de desgaste. Na superfície havia resíduos de pelo menos 5 substâncias diferentes: pinhão, milho crioulo, semente de araucária imatura e 2 outras que os químicos identificaram como alcaloides de plantas ainda em fase de identificação. Alguém usou essa pedra por anos para processar não apenas alimentos, mas também substâncias de efeito farmacológico ou ritual. Era uma farmácia portátil disfarçada de cozinha. Objeto número 15. Um crânio de lobo-guará esculpido em argila. Não um crânio real. Uma escultura. Feita em argila cinza escura misturada com carvão, queimada em forno a uma temperatura que os ceramistas estimaram entre 750 e 850 graus Celsius, e pintada com pelo menos 4 pigmentos: urucum para o laranja, carvão para o preto, calcário pulverizado para o branco, e um pigmento azul esverdeado que os químicos não conseguiram identificar completamente depois de 2 meses de análise. O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul e habita os campos do Planalto. Para os Caingang, ele é um animal de passagem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A escultura tinha os olhos abertos e a boca fechada, ao contrário das representações contemporâneas documentadas, onde o animal sempre aparece uivando. Um lobo de boca fechada, no contexto xamânico dos povos do Planalto, representa alguém que guarda um segredo. Essa escultura estava guardando algo. Comenta aqui embaixo se você acha que essa mata ainda esconde mais coisas como essa. Objeto número 14. Um pedaço de tecido de ortiga brava. Ortiga brava, Aurera baxífera, é uma planta urticante que cresce em bordas de mata no sul do Brasil. Poucas pessoas sabem, mas suas fibras, quando processadas, produzem um fio resistente e fino que rivais o linho europeu. O tecido do antro media 55 por 40 centímetros e havia sido fiado num tear de cintura com 38 fios por centímetro,
uma densidade que os especialistas em têxteis históricos compararam com os melhores tecidos pré-colombianos da América do Sul. O pano estava dobrado 4 vezes, com precisão geométrica, e havia sido tingido em listras verticais alternadas de preto de carvão e vermelho de urucu. Mas o detalhe que deixou os pesquisadores parados foi uma borda com fio de outro material entrelaçado. Análise identificou como pelo de lhama. Lhama, um animal que vive nos Andes, cujo pelo chegou a um tecido encontrado num antro no Planalto de Santa Catarina, numa data estimada entre os séculos XII e XIV. Como esse fio chegou aqui? Por qual rota? Quem o trouxe? Objeto número 13. Uma zarabatana de 1,40 m. Zarabatanas são tubos de sopro usados para caça com dardos envenenados. São comuns na Amazônia. São raríssimas no sul do Brasil. A zarabatana do antro era feita de um único colmo de taquara-listra, selecionado com extremo critério porque o colmo precisava ser perfeitamente reto e com diâmetro interno uniforme de exatamente 2 centímetros ao longo de todo o comprimento. A extremidade de sopro havia sido revestida com resina de pinheiro para vedação. E na extremidade de disparo havia uma proteção de cera de abelha nativa, Meliponine, uma abelha sem ferrão, que produz cera de composição diferente das abelhas europeias. Os dardos não estavam presentes. Mas num pequeno saco de couro preso externamente à zarabatana com um laço de tendão, havia resíduos de uma pasta escura que os toxicólogos identificaram como curare, o veneno vegetal usado por povos amazônicos para paralisar a presa. Curare, no Planalto Serrano de Santa Catarina. Mais uma conexão impossível com a Amazônia, que a arqueologia do sul do Brasil faz de conta que não existe. Inscreve no canal, porque quando a análise completa do curare for publicada, a gente vai trazer aqui. Objeto número 12. Uma máscara de madeira com dentes de animal. A máscara media 28 centímetros de altura e havia sido talhada em madeira de imbuia, uma árvore nobre do Planalto sul-americano com um cheiro característico de noz moscada que persiste por séculos. A madeira estava tão bem preservada que o cheiro ainda era perceptível quando os arqueólogos abriram o antro. A máscara representava um rosto humano estilizado com testa alta, olhos amendoados vazados e boca aberta mostrando 4 dentes caninos de felino, provavelmente puma ou onça parda, encaixados na madeira com resina. 4 dentes. 2 superiores, 2 inferiores. Eram dentes reais de animal, não esculpidos, e estavam ainda presos por um fio de fibra vegetal que passava por pequenos orifícios perfurados na raiz de cada dente. A máscara havia sido usada. As bordas laterais mostravam marcas de cordão que indicavam amarração ao rosto de alguém. E a parte interna estava impregnada com gordura animal, possivelmente como impermeabilizante ou como parte de um preparo ritual para uso. Alguém vestiu esse rosto de felino para fazer algo que ainda não sabemos nomear. Objeto número 11. Um conjunto de 3 pedras com furos perfurados. As pedras eram de granito rosado, pesavam entre 800 gramas e 1 quilo e 200 gramas cada uma. E cada uma tinha um furo central perfeito de 8 milímetros de diâmetro. Furos em pedra dura como o granito exigem perfuração por abrasão com areia e água durante dezenas de horas por furo. Os geólogos mediram a circularidade dos furos como superior a 98%, uma precisão que os lapidários modernos atingem com equipamentos elétricos. As 3 pedras estavam amarradas em sequência num cordão de couro com espaçamento igual entre elas, formando o que os arqueólogos identificaram como uma boleadeira, uma arma de arremesso que os pampas e os povos da Patagônia usavam para derrubar avestruzes e guanacos enrolando as pedras nas patas do animal. A boleadeira é a arma dos campos abertos, do Pampa e da Patagônia. Sua presença num antro dentro de uma mata fechada de araucárias levanta uma pergunta que nenhum arqueólogo respondeu ainda. Quem a deixou aqui estava de passagem, fugindo de alguém, ou guardando algo que pertencia a alguém de muito longe? Objeto número 10. Uma placa de osso com gravuras geométricas. A placa media 14 por 8 centímetros e havia sido cortada de um osso ilíaco de animal grande, possivelmente veado campeiro ou capivara.
A superfície plana do osso tinha sido polida até ficar branca marfim, e sobre ela foram gravados, com instrumento de ponta fina de pedra, 31 símbolos geométricos em 3 linhas horizontais. Os símbolos eram uma combinação de triângulos, losangos, espirais e um símbolo recorrente que parecia uma letra V com um ponto no centro, repetido 7 vezes. Os linguistas que foram consultados divergiram sobre a natureza dos símbolos. Metade achava que eram decoração geométrica. Metade achava que eram proto-escrita, ou seja, um sistema de comunicação visual em transição entre o pictograma e o símbolo fonético. A placa estava guardada dentro de um pequeno saco de couro, separada dos outros objetos, como se fosse algo especialmente precioso ou especialmente perigoso. Deixa o like aqui se você quer que a gente faça um vídeo inteiro só sobre essa placa. Objeto número 9. Um recipiente de casca de araucária com mel. A casca grossa da araucária, quando curada e trabalhada, pode ser dobrada e costurada para formar recipientes impermeáveis. O recipiente do antro media 20 centímetros de altura e estava selado com resina de pinheiro nas bordas. Dentro havia mel solidificado de cor âmbar escura. Os botânicos identificaram o mel como produzido por abelhas Meliponine, as abelhas nativas sem ferrão, a partir do pólen de flores do Planalto Serrano. O mel estava perfeitamente conservado, como acontece com o mel por séculos, quando em ambiente seco e de temperatura estável. Mas o que tornou esse objeto especial foi o que estava dentro do mel. Submersa na massa âmbar, havia uma pequena conta de turquesa de 2 centímetros de diâmetro, perfurada para ser usada como pingente. Turquesa. Um mineral que não ocorre naturalmente em Santa Catarina. O depósito de turquesa mais próximo fica no noroeste argentino, a mais de 1.500 quilômetros de São Joaquim. Alguém guardou uma pedra preciosa andina dentro de mel nativo do Planalto Catarinense. Uma joia escondida numa despensa. Por quê? Objeto número 8. Um bastão de comando com marcas de queimadura. Chamados pelos arqueólogos de bastões de contagem ou bastões de liderança. Objetos desse tipo aparecem em culturas de todos os continentes, como símbolos de autoridade e como instrumentos de registro. O bastão do antro media 60 centímetros de comprimento e havia sido feito de madeira de canela sassafrás, uma árvore cujo óleo essencial tem propriedades repelentes de insetos e fungos, o que explica a preservação perfeita. Na superfície havia 47 marcas de queimadura, criadas por um instrumento de ponta incandescente, organizadas em grupos de 5 separados por uma marca maior. Um sistema de contagem em base 5, que os matemáticos identificaram imediatamente. 47 marcas, 9 grupos de 5 e mais 2. O que estava sendo contado? Dias, pessoas, animais, estações. A ambiguidade é o que torna este objeto desconcertante, porque ela sugere que quem o fez tinha um sistema de abstração numérica, sabia registrar quantidades, e sabia que esses registros precisavam ser preservados. Isso é cultura. Isso é memória organizada. E isso estava aqui antes de qualquer europeu imaginar que o sul do Brasil existia. Objeto número 7. Um par de sandálias de couro de capivara. Não qualquer sandália. Um par combinado, pé esquerdo e pé direito, talhado de um único pedaço de couro de capivara de espessura uniforme de 4 milímetros e cortado com precisão que os sapateiros modernos consultados atribuíram ao uso de instrumento de corte extremamente afiado. As sandálias tinham a sola simples e as tiras de fixação passando entre os dedos e pelo tornozelo. Um modelo que os arqueólogos chamam de sandália de tornozelo e que aparece em sítios arqueológicos andinos a partir do século VIII. As solas exibiam desgaste assimétrico compatível com uma pessoa de marcha levemente pronada do pé direito, alguém que se conhece pela pisada. E o tamanho. Correspondiam a um pé de 26 centímetros, uma mulher adulta ou um homem de estatura baixa, entre 1,55 e 1,62 metros. Pela primeira vez na descoberta, os objetos apontavam para uma pessoa específica, identificável por suas características físicas. Alguém andou por essa mata com essas sandálias. Deixou-as aqui.
e não voltou para buscá-las. Comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu com essa pessoa. Objeto número 6. Uma flauta de osso de gavião. Flautas de osso são um dos instrumentos musicais mais antigos da humanidade. As mais antigas conhecidas foram encontradas na Europa e têm 40 a 0 anos. A flauta do antro era recente comparada a isso. O carbono 14 datou o osso entre os séculos 11 e 13. Havia sido feita do húmero de um gavião real, o maior gavião das Américas, e um animal de importância ritual em praticamente todos os povos indígenas do continente. O osso foi cortado, limpo e perfurado com 4 orifícios de dedilhamento de diâmetros ligeiramente diferentes, calculados para produzir 4 notas. Um etnomusicólogo da UDESC, que a analisou, tocou a flauta numa câmara acústica e identificou as notas como Dó, Mi, Sol e Si bemol, um acorde de sétima dominante, que é a base harmônica de centenas de músicas folclóricas do sul do Brasil. A escala não era acidental, era calculada. Alguém no século XII construiu uma flauta com a matemática acústica de um acorde, que hoje é considerado o acorde mais brasileiro que existe. Isso não foi coincidência, foi herança. Objeto número 5. Uma cerâmica com representação de constelações. A peça era um prato raso de 32 centímetros de diâmetro, feito de argila mesclada com areia quartzosa, queimado em temperatura uniforme e decorado na face superior com pontos e linhas em pigmento preto sobre fundo vermelho. Os pontos e linhas formavam padrões que um astrônomo da UFSC identificou, após 3 semanas de análise, como representações de constelações. Não as constelações greco-latinas que herdamos da Europa. Constelações da astronomia guarani. O Ema, o veado, a anta, a serpente. Todas constelações negras, definidas não pelas estrelas, mas pelo espaço escuro entre elas na Via Láctea. A astronomia guarani é uma das mais sofisticadas do mundo indígena americano. Mas os guaranis são historicamente associados ao litoral e ao interior subtropical do Brasil. O que fazia um prato com sua astronomia dentro de um antro numa mata de araucárias do Planalto Serrano? A resposta pode ser que os limites que a história oficial desenha entre os povos nunca existiram da forma que nos ensinaram. Objeto número 4. Uma manta de pele de lontra com costuras de espinha de peixe. Lontras habitam os rios do Planalto Serrano de Santa Catarina desde sempre. Sua pele é densa, impermeável e extremamente quente, qualidades que num ambiente de invernos rigorosos como São Joaquim, onde a temperatura chega a menos 10 graus, representam a diferença entre viver e morrer. A manta do antro usava peles de pelo menos 6 lontras, costuradas com espinha de peixe, provavelmente de dourado ou traíra, passadas por furos perfurados na borda de cada pele com um instrumento de ponta fina. As costuras tinham um ponto cruzado que os costureiros identificaram como tecnicamente superior ao ponto simples para impedir rasgos, uma escolha que pressupõe conhecimento acumulado sobre resistência de materiais. A manta havia sido dobrada com o pelo para dentro, protegendo a camada mais quente, e estava num estado de conservação perfeito. Era uma peça de vestuário de inverno que ainda funcionaria hoje se alguém a usasse. E dentro dela, dobrado com o mesmo cuidado, estava o próximo objeto. Objeto número 3. Um mapa de casca de pinheiro. Não um mapa qualquer. Uma casca de araucária de 45 por 30 centímetros, curada até ficar rígida como madeira leve, com gravações na face interna de um sistema de linhas, pontos e símbolos, que os cartógrafos demoraram 2 semanas para entender. O que viram quando entenderam os deixou sem palavras. O mapa mostrava os principais rios do Planalto Serrano catarinense. O rio Pelotas, o rio Canoas, o rio do Peixe, o Irane. Mostrava os campos de altitude, as matas de araucária, as serras do mar e geral. E em 17 pontos marcados com um símbolo específico, um círculo com uma linha vertical saindo de cima, como uma chave antiga, havia indicações de locais. Antros, câmaras subterrâneas, cavernas. Os cartógrafos sobrepuseram o mapa aos dados geológicos modernos do Planalto
e identificaram 9 dos 17 pontos como locais onde a geologia do calcário efetivamente permite a existência de câmaras como a de seu Alcides. Nenhum desses locais foi escavado. Nenhum foi investigado. Estão lá, esperando, com o que quer que tenham dentro. E o símbolo que marcava a Câmara de São Joaquim no mapa era diferente dos outros 16. Tinha 2 círculos concêntricos. Uma marcação especial. Um lugar que era mais importante que os outros. Por que esse? O que tinha aqui que não tinha nos outros 16? Inscreve no canal porque a gente vai acompanhar cada uma dessas escavações quando elas acontecerem. Objeto número 2. Uma estatueta de pedra-sabão representando uma figura feminina. Pedra-sabão, o esteatito, é um mineral macio, que se talha com facilidade, e que os Guarani do sul do Brasil usaram amplamente para fazer cachimbos cerimoniais. A estatueta media 15 centímetros de altura, e representava uma figura humana feminina de formas generosas, com os braços posicionados sobre o ventre, numa postura que os arqueólogos associaram imediatamente com representações de fertilidade ou de gestação. Mas o que diferenciava essa estatueta de todas as outras conhecidas da região era o rosto. Não era abstraído como na maioria das esculturas pré-colombianas. Era individualizado. Tinha nariz largo, lábios finos, olhos com pálpebras distintas e um detalhe que fez os pesquisadores pararem por horas. Marcas de escarificação na bochecha direita, 2 traços paralelos. Escarificação como marca de identidade pessoal ou de clã é uma prática documentada em povos da África subsaariana, do Pacífico e de alguns grupos indígenas amazônicos. Não existe registro documentado de escarificação na iconografia pré-colombiana do sul do Brasil. De onde veio esse conhecimento? Quem era essa mulher que o artista quis representar com tanta precisão que incluiu as marcas no rosto dela? Ela existiu de verdade. Essa não é uma figura genérica. É um retrato. E agora, o objeto número 1. O objeto que a Prefeitura de São Joaquim tentou classificar como propriedade do município para impedir que saísse para análise em universidades. O objeto pelo qual um advogado de Florianópolis entrou com liminar federal para garantir o acesso dos pesquisadores. O objeto número 1 era um diário, não escrito em papel, não escrito em português, nem em espanhol, nem em qualquer língua europeia. Era um conjunto de 31 lâminas de madeira de cedro, cada uma com 20 por 12 centímetros e 3 milímetros de espessura, polidas numa face e gravadas na superfície polida com símbolos. As lâminas estavam presas juntas por 2 cordões de fibra vegetal nos cantos superiores, formando um livro que se abria como um leque. Nos primeiros 15 lâminas, os símbolos eram os mesmos que apareciam na placa de osso do objeto número 10. Aquele sistema geométrico de triângulos e losangos, e V, com ponto que os linguistas não conseguiam classificar. Mas a partir da 16ª lâmina, o sistema mudava. Aparecia um segundo sistema de símbolos, mais linear, mais regular, que um dos linguistas consultados, um especialista em línguas sul-americanas da Universidade de Buenos Aires, identificou depois de uma semana de análise como compatível com representações silábicas de uma língua da família linguística G. A família que inclui o Caingang e o Xocleng, os 2 povos indígenas historicamente documentados no Planalto Serrano de Santa Catarina. Se a identificação for confirmada, seria o primeiro sistema de escrita documentado para qualquer povo da família G. A primeira evidência de que esses povos, que a história oficial retratou como caçadores-coletores sem registro escrito, tinham na verdade desenvolvido uma forma de guardar conhecimento em símbolos. E o que esse diário registrava? Os linguistas conseguiram interpretar parcialmente as últimas 3 lâminas, que pareciam mais recentes do que as outras. O que leram foi uma sequência de marcações que interpretaram como nomes de lugares, seguidos de números e de um símbolo que aparecia consistentemente e que eles traduzem provisoriamente como seguro ou protegido. Era uma lista. Uma lista de lugares seguros. Um guia de rotas e refúgios, escrito por alguém que estava se deslocando ou ajudando outros a se deslocar, e que precisava preservar esse conhecimento de uma forma que sobrevivesse a qualquer desastre.
O mapa de casca de pinheiro era o guia geral. O diário de cedro era o guia detalhado. E os 16 outros antros marcados no mapa eram as paradas da rota. Não era um esconderijo aleatório. Era uma estação de uma rede. Uma rede subterrânea de refúgios e conhecimento, construída por pessoas que sabiam que o mundo acima delas estava mudando e que precisavam guardar para o futuro tudo o que sabiam. E elas guardaram. Por séculos. Debaixo das araucárias de Santa Catarina, esperando que alguém como seu Alcides pisasse no lugar certo e ouvisse a terra soar oca. Comenta aqui com uma palavra o que você sentiu ouvindo essa história. Só uma palavra. Eu leio todas. E se você chegou até aqui, você é do tipo que ainda tem curiosidade de verdade pelo passado do Brasil. Compartilha esse vídeo com alguém que merece saber. A mata de araucárias guarda mais segredos do que qualquer um imagina. E a gente vai atrás de cada um deles.